Eis aqui mais um exemplo no qual eu posso combinar uma série de elementos de transmissão de potência, dependendo dos seus diâmetros, dependendo dos seus formatos, eu consigo ter resultados de amplificação ou redução de torque, a mesma coisa aplicando-se à rotação. Nessa situação que está sendo apresentada em um modelo tridimensional, a gente tem aqui um motor elétrico que está conectado a uma polia. Inclusive, da perspectiva que eu estou vendo, eu não consigo identificar se existe uma relação de transmissão que seja diferente de um. Aparentemente, parece que as polias têm os mesmos diâmetros, mas enfim, não dá para saber. Mas o que importa é que sai de uma polia, passa pela correia, vai para outra polia. E aí a gente tem um eixo que está apoiado em dois mancais. A potência passa por esse eixo, vai para uma outra polia, que aparentemente tem relação de transmissão igual a 1. Mas não é isso que eu estou preocupado agora, porque obviamente no enunciado eu deixaria muito claro quais são as relações de diâmetro. A potência sai desta polia, passa pela correia e cai em um novo eixo. Esse eixo tem uma rosca sem fim aqui embaixo, certo? Também esse eixo está apoiado em dois mancais. Essa potência passa para a coroa, em um eixo que também está apoiado em dois mancais, são os dois mancais brancos. E aí existe a conexão com uma engrenagem cônica que passa a potência para outra engrenagem cônica, que no caso é bem maior do que ela. E a gente tem, solidário a esse eixo, temos uma outra engrenagem cilíndrica de dentes retos, que está conectada com uma outra engrenagem cilíndrica de dentes retos, que passa a potência para esse eixo. Em Elementos de Máquinas 1, a gente parte do pressuposto que não existem transformações em energia não útil. O nome técnico para um termo vulgar que é utilizado, que são perdas de energia. Eu sou muito crítico do uso do termo perda, mas eu sei que é muito chato ficar falando transformação em energia não útil. Então a gente chama, entre aspas, de perda, por isso que a gente leva em conta os rendimentos dos elementos. Vocês vão aprender isso em Elementos de Máquinas 2, por enquanto, para simplificar, a gente vai fingir que a potência que entra é igual à potência que sai. A gente sabe que isso não é verdade, mas a gente vai ampliar esses conhecimentos na matéria que vem na sequência. Um outro ponto muito importante que eu já havia comentado é que, obviamente, em caso de exercícios, todos esses diâmetros serão fornecidos e vocês conseguem perfeitamente fazer o cálculo da relação de transmissão, dividindo o diâmetro do elemento maior pelo diâmetro do elemento menor. E é muito importante você entender de onde você está indo, para onde você quer chegar, para você saber se você divide por I ou se você multiplica por I. Um outro elemento de transmissão de potência muito comum em sistemas mecânicos são as correntes. Então eu quero mostrar para vocês um sistema de elevação de cargas, esse aí que vai cair na prova do semestre, no final do semestre, então fica bem esperto. Esse é um sistema de elevação de cargas composto por um redutor e eu quero te mostrar um modelo tridimensional para a gente conferir alguns dos elementos principais que existem nesse sistema. Esse exercício consta na lista de Elementos de Máquinas 2, na lista de transmissão de potência, mas isso não significa que eu não posso pedir um exemplo desse em prova. Não é essa a questão. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existe uma combinação de uma série de elementos e, nesse caso, um dos elementos que a gente está trabalhando é a corrente de transmissão de potência. Então vocês veem aqui que existem diversas possibilidades e nesse exercício, nessa configuração, a gente tem uma combinação sempre, provavelmente a potência entra por esse eixo, sai de uma engrenagem pequena, passa para uma engrenagem grande, daí dentro desse eixo ela passa de uma engrenagem pequena também para uma engrenagem grande, vem aqui por esse eixo, sai de uma engrenagem pequena, passa por uma outra engrenagem grande, que passa para esse eixo. Aparentemente, essas coroas, né, que são essas rodas dentadas que estão conectadas nas correntes, têm o mesmo diâmetro e aí passa para o tambor. Então, de novo, eu espero que você não ache que é sempre assim, porque eu posso perfeitamente, ao invés de colocar aqui uma engrenagem, por exemplo, eu poderia ter trocado essa engrenagem grande e colocado nesse eixo. E aí eu sairia de uma engrenagem pequena para uma engrenagem grande. No caso, se eu tivesse invertido, eu teria uma engrenagem grande passando por uma engrenagem pequena. É óbvio que dependendo do que você quer, isso não faz o menor sentido. Mas eu quero te dizer que eu não gostaria que você achasse que é sempre daquele jeito. Você precisa analisar o sistema e ver qual que é o propósito dele. Para que a gente possa dar sequência e finalizar, também a gente tem os acoplamentos flexíveis, que são muito utilizados em eixo cardan, e os acoplamentos rígidos. Esses se configuram como os principais elementos que são utilizados para a transmissão mecânica de potência.